Chegamos no capítulo 7 de Eclesiastes e agora o assunto vai ficando cada vez mais sombrio. As reflexões do pregador vão ficando cada vez mais estranhas e o tom de desilusão fica mais intenso e agora com sabor de melancolia. Para quem acompanhou o nosso estudo do capítulo 6, viu que receber aquilo que se deseja não necessariamente pode vir acompanhado da capacidade de se alegrar com o presente recebido. No capítulo 7, o pregador intensifica isso, mostrando que a dor e o sofrimento não são sinais inevitáveis ou necessários do desagrado de Deus. É falsa a ideia de que se você está sofrendo ou se você fez alguma coisa que te fez sentir uma grande dor física ou emocional, isso significa que Deus está zangado com você. Não. Bem, na verdade, a adversidade pode muitas vezes ser um bem maior do que as conquistas com a prosperidade. Tudo vai depender do propósito de Deus e qual o objetivo que a ação dele tem para a sua vida. A nossa dificuldade é que muitas vezes também faz parte do propósito de Deus não revelar tudo nos mínimos detalhes. O pregador chega nas últimas consequências do descompasso entre as circunstâncias da vida e os seus sentimentos, as coisas que ele sente. Ele observa as pessoas que eram para estar gritando de tanta alegria, mas ao invés disso elas sentem um verdadeiro nada por dentro, né? Sentem um vazio terrível. Apesar de ter sido escrito há mais de 3.000 anos atrás, é assustador quanto esse livro é atual, porque ele lida com uma das nossas maiores preocupações, nossos maiores problemas. Quando o pregador escreve sobre a sua incapacidade de sentir prazer com a sua vida, se ele estivesse nos nossos dias, a gente diria que ele está apresentando um dos sintomas da depressão. Se você acompanha os estudos desse canal, já deve ter percebido que eu não estou muito preocupado com o que podem dizer, o que podem achar, ou o que pode ser pautado pelo que a mídia chamaria de politicamente correto. Não, meu único compromisso é com a verdade e é servir a Deus e o seu povo. Muitos evitam falar sobre esse tema, a depressão, porque envolve questões delicadas, resoluções de conselhos profissionais, envolve também a dor real de quem sofre, com esse problema. Por outro lado, tem tanta coisa sendo divulgada e muita coisa contrária à verdade que eu não posso me calar. Eu não estou aqui para debater ou negar a ciência, mas a minha luta é contra algumas propagandas enganosas. E principalmente eu preciso também orientar sobre a maneira mais adequada para um cristão abordar esse tema. Por isso que seria muito bom você clicar aí agora no botão de inscrever-se para poder acompanhar esse nosso trabalho e ajudar na divulgação da verdade. Pode fazer isso sim só no fim do vídeo, depois que você realmente vê que se é um conteúdo relevante. Mas não esquece, tá? Essa mensagem ela precisa chegar mais longe e o YouTube ele não tem muito interesse nisso não, mas eu conto com você para fazer essa tarefa missionária. Eu vou dizer muitas coisas que talvez deixem algumas pessoas chocadas, mas não se preocupe, porque a partir do momento que eu estou expondo tudo isso, é claro que eu vou estar sempre disposto a defender o meu posicionamento e mais ouvir a qualquer questionamento ou qualquer crítica, preferencialmente sempre de uma forma respeitosa, tá bom? Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. É verdade que uma reflexão sóbria pode ser muito mais proveitosa do que uma reflexão jocosa no meio de uma gargalhada. É verdade que toda e qualquer pessoa que passou por um processo de amadurecimento e crescimento pessoal, quando ela olha para trás, ela percebe que o que fez ela crescer de fato não foram os momentos de gargalhada, mas os momentos de suor, de luta, de esforço e às vezes de dor. Mas também é verdade que uma declaração dessas revela muitas coisas sobre o coração de quem escreveu isso. Muito provavelmente o autor ele passava por um processo de melancolia, um nome antigo para depressão. Depressão é um nome relativamente novo para um problema muito antigo, mas o fato é que a depressão é um assunto muito sério. Uma pessoa em um quadro depressivo, ela chega a preferir o dia da morte do que o dia do nascimento. Depressão é um assunto urgente e é um problema que lida especificamente com a alma. É por isso que esse assunto é de interesse primário para a teologia e não pode ser diferente disso. O problema é que desde a década de 60 para cá, os teólogos, os pastores, eles venderam por um prato de lentilha o direito de falar sobre as questões da alma. Muitos deles abandonaram o barco e deixaram o assunto para a exclusividade dos profissionais da ciência, dos profissionais da área de saúde. Isso foi uma grande confusão e a cristandade está pagando muito caro e paga por isso até hoje. Grosso modo, a ideia geral que se tem e a que se divulga é que a depressão é uma doença, assim como a pneumonia, o mioma, a dermatite.
né? Quando, por exemplo, você tem uma fratura na perna, você precisa procurar um ortopedista, não o teólogo ou o pastor. Da mesma maneira, se você tem a depressão, então você precisaria urgentemente procurar o psicólogo ou psiquiatra, porque, sendo uma doença, segundo eles, né, você precisaria de um tratamento médico. Tenho certeza que você já ouviu isso. Bem, na minha pós-graduação em neuropsicologia, me ensinaram que a depressão é uma doença e caso você se encaixe no quadro de alguns sintomas específicos, você pode ser considerado como um portador desse mal e, obviamente, você vai ser encaminhado para um tratamento específico. Mas, por incrível que pareça, foi num curso de aconselhamento bíblico que alguns conceitos foram muito melhor definidos e ficaram muito mais claros para mim sobre essa questão. É exatamente essa diferença que eu vou tentar passar aqui para vocês hoje. Eu já adianto que a minha tarefa vai ser tentar explicar de uma forma bem simples esses conceitos, tentando evitar ao máximo termos técnicos, tá bom? Eu vou me preocupar também em apresentar alguns fatos, deixando o exercício da conclusão para vocês. Combinado assim? Olha só, com a afirmação da psicologia, né, e mais precisamente com o crescimento da especialização médica da psiquiatria, o século XX ele experimentou uma explosão no serviço de saúde mental. Muitas experiências ao longo do século, aliados a uma intensa propaganda do mercado farmacológico, tudo isso fez com que hoje os remédios antidepressivos fossem vendidos como água. Mais de 100 milhões de caixas de medicamentos controlados foram vendidos em 2020, um país de pouco mais de 200 milhões de habitantes. É claro que a pandemia teve muita influência nisso também. O brasileiro hoje gasta mais de 3 bilhões de reais em antidepressivos. Esses remédios começaram a fazer muita fama lá atrás, principalmente desde a década de 70 para cá. E a promessa é que eles seriam os grandes heróis do século que iriam reequilibrar a química do seu cérebro, fazendo com que você conseguisse retornar ou alcançar a tão desejada sensação de bem-estar plena para sua vida. Paralelo a isso, no final do século XX para cá, os teólogos e os pastores eles viam-se cada vez mais dotados de menos recursos intelectuais para entender os efeitos desses remédios. Noradrenalina, inibição da recaptação de serotonina. Tudo isso passou a ficar muito confuso. E aí as questões relacionadas ao cuidado com a alma foram entregues aos psicólogos, aos psiquiatras, para a indústria farmacêutica. Como consequência, muitos cristãos, então, para evitar o desconforto de uma tristeza, preferiram a promessa de uma pílula mágica ao constrangimento de ter que expor a sua vida ao pastor da sua igreja. Aí, cada vez mais, os cristãos deixaram de se sentar no gabinete pastoral para falar sobre sua vida, seus problemas, confessar seus pecados, e aí preferiram se sentar no divã do psicólogo ou conseguir a receita do médico para tomar um remédio. Com isso eu não estou dizendo que você não deve jamais cruzar com um psicólogo ou com um psiquiatra, mas eu estou dizendo que isso gerou uma grande confusão. O grande problema com isso é que, independente do que essa pessoa possa estar passando, ela preferiu pular uma etapa indispensável da vida cristã, que é o acompanhamento pastoral dos seus problemas existenciais. Isso é uma confusão, e essa grande confusão se dá quando a pessoa ela crê piamente que todos os seus problemas se resumem a algo que incontrolavelmente está dominando o seu organismo, como, por exemplo, uma alteração química no seu cérebro. Por causa dessa ideia, as pessoas deixam de considerar a hipótese de que o seu quadro depressivo tenha recebido muita contribuição, e por que não dizer a maior carga contributiva, das suas crenças, das crenças que essa pessoa atualmente nutre no seu coração. E é justamente nisso que vai tocar o conselheiro bíblico. E isso é uma coisa que remédio nenhum pode substituir. Nesse ponto do nosso estudo, eu falei muita coisa séria. Agora que você chegou até aqui, em hipótese nenhuma você saia desse vídeo ou deixe de assistir ele até o final, sobre o risco de você fazer uma confusão tremenda e muito perigosa sobre as coisas que eu falei aqui. Então escuta o que eu tenho que te dizer até o fim, para que você entenda bem direitinho e não confunda as coisas, tá bom? Se você é cristão, se você está sofrendo ou se você quer ajudar alguém, preste atenção no que eu tenho para te dizer. Bem, aí vamos continuar nossa conversa tentando definir a depressão. Afinal de contas, o que a gente precisa saber sobre depressão? Você não precisa ser um especialista no assunto, mas ao menos você precisa saber algumas coisas que não te contaram. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que depressão não é sinônimo de tristeza. Tristeza é um sentimento natural da existência humana e, diga-se de passagem, é até saudável em determinados momentos, por mais estranho que essa afirmação ela possa parecer. O processo depressivo está muito mais ligado à falta de capacidade de sentir prazer do que com a tristeza propriamente dita. Atualmente a depressão ela é conceituada no meio psiquiátrico, também por alguns órgãos de saúde, pela indústria farmacêutica, também pela mídia em geral, como uma doença.
Mas é preciso também que você saiba que essa classificação não é unânime. Existem aqueles que não consideram a depressão como doença, porque, vamos dizer, existe uma diferença, né, muito grande entre um distúrbio, um transtorno e uma doença. E aí, nesse sentido, não se poderia colocar tudo no mesmo saco de farinha com um rótulo de doença, porque isso confunde as pessoas. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você mesmo já tenha experimentado esse quadro muito sério, que alguns chamam até de noite sombria da alma. Ela é real e o sofrimento é inquestionável. Uma pessoa nesse quadro ela precisa de ajuda. Mas se você não passou por isso, você conhece alguém que já foi diagnosticado com depressão. Muito provavelmente lhe disseram que a causa do problema é um desequilíbrio químico, ou mais especificamente um desequilíbrio nas suas sinapses neuronais. Mas eu pergunto a você, ou essa pessoa que você conhece, por acaso vocês apresentaram os exames para o médico e ele, olhando as imagens, né, os seus marcadores biológicos, eles verificaram que os seus níveis de neurotransmissores estavam baixos ou estavam fora do padrão comum e aí eles diagnosticaram como um quadro depressivo? Provavelmente não foi assim, não é verdade? O que eles fizeram foi um estudo do seu quadro clínico, ouvindo suas queixas, né, comparando os seus sintomas com os sintomas descritos no DSM, o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Aí eles olharam lá e identificaram o problema. O que é feito então é uma subjetiva análise dos sintomas e dado um nome para esse conjunto de sintomas. O que eu estou querendo dizer é que não existe um exame físico para identificar precisamente uma doença no seu organismo, mas sim apenas um rótulo que é dado aos sintomas que subjetivamente você apresentou. Mesmo porque, apesar de existir sim alguns estudos com ressonância magnética, outros ali com tomografia por emissão de prótons, né? Eles já identificaram algumas anomalias num certo grupo de controle. Não tem nenhum exame que possa saber a dosagem certa, por exemplo, dos neurotransmissores na sinapse neuronal aí do seu cérebro. Ainda não existe nenhuma tecnologia que pegue um ser humano vivo e meça ali os níveis de dopamina, de serotonina lá do cérebro. Não funciona assim. Aquela especialização em neuropsicologia que eu citei anteriormente, tive a oportunidade de fazer um trabalho de pesquisa sobre o transtorno depressivo maior e a bipolaridade, e aí eu fiz uma análise da confiabilidade dos principais métodos diagnósticos. Eu não vou entrar em detalhes para o vídeo não ficar maçante, não ficar chato, mas o que eu posso te dizer é que a única coisa que atualmente se pode afirmar com precisão sobre a causa da depressão é que se trata de algo absolutamente complexo, com uma infinidade, de possibilidades, um somatório de circunstâncias e que um suposto desequilíbrio químico provavelmente não é a causa do problema. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A ideia do desequilíbrio químico como causa das doenças mentais ela é muito comum, mas a verdade é que ela já foi abandonada pela academia científica há muito tempo. Os transtornos mentais não são comprovadamente causados pela carência de determinadas substâncias no seu cérebro, como se costuma acreditar por aí. Você sabia disso? Mas por que essa ideia se propagou tanto? A resposta é simples. Imagine que você sofreu uma fratura no pé e tomou um analgésico para aliviar a dor. Você vai experimentar um quadro de melhora da sua dor por causa do analgésico. Talvez a dor pode não passar por completo, mas provavelmente ela vai aliviar um pouco, vai funcionar. Ora, você sabe que o analgésico agiu para aliviar a dor, mas nem por isso você acredita que ele está atuando na causa da sua fratura. Ele não tem nada a ver com a sua fratura, ele só diminuiu a sua dor, o seu sofrimento. Mas no caso dos antidepressivos, as pessoas estão em larga escala acreditando nisso. Eles não atuam na causa do problema, mas eles apenas podem agir na sedação da sua dor e ainda com resultados bastante questionáveis. E veja, vamos imaginar que um dia eles consigam medir o nível de serotonina do seu cérebro, por exemplo. Vamos supor que um dia eles conseguiram medir direitinho ele e checar que ele se encontrava abaixo de alguns níveis que propuseram lá. Ainda assim, como saber se foram os níveis baixos que causaram seu quadro depressivo ou se foi o seu quadro depressivo que causaram esses níveis baixos? Deu para entender? Moral da história: antidepressivos não agem na causa do problema. Eles nem sequer têm esse objetivo. Mas não é o que se divulga por aí, as pessoas acreditam nisso. Isso aí que é o meu ponto. No livro Tarja Preta, Os Segredos que os Médicos Não Contam sobre os Remédios que Você Toma, a jornalista Márcia Keduc, que decidiu expor os segredos da indústria farmacêutica, ela faz uma pergunta interessante no livro dela. É possível que exista alguma relação entre as atividades da indústria farmacêutica,
seus lucros excessivos e a quantidade cada vez maior de pacientes buscando o consumo de seus medicamentos antidepressivos? Para que não fique nenhuma dúvida, mais uma vez eu repito que a depressão é um problema sério e real, mas também é verdade que os resultados para o diagnóstico e tratamento eles são subjetivos e ninguém considera isso. Eu teria muito mais coisas para falar e esse assunto ele não pode terminar aqui porque muitas questões precisam estar bem pontuadas, ser bem esclarecidas. Eu ainda tenho muita coisa urgente para falar, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Quais são as causas da depressão? Quais os sintomas? Como é que eu posso me ajudar ou ajudar outra pessoa? O que eu posso fazer? Será que a Bíblia é suficiente para lidar com a depressão? Tudo isso eu vou responder lá. Talvez você tenha ficado impressionado com as coisas que eu te disse. Se você tiver urgência em saber mais sobre esse assunto, lembra que eu estou aqui para te ajudar. É só você me chamar por aqui ou lá no Instagram. Também vou deixar alguns links aqui na descrição para quem quiser saber mais sobre isso. Ah, não esqueça de compartilhar esse vídeo com urgência. Se possível, faça isso agora para você não esquecer, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.